Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje, por sugestão de Jonas Silva, a gente vai falar sobre a formação dos bairros mais antigos de Pesqueira. Se você gostar do conteúdo, faça como Jonas, deixe um comentário, deixe uma sugestão para quem sabe a gente poder fazer um próximo programa. Se inscreva no canal também, compartilhe nos grupos que você participa e se você estiver ouvindo pelo podcast, passe no YouTube quando puder para fazer a sua participação. Agora vamos lá, vamos ao programa. A fazenda pesqueira de Manuel José de Siqueira, que deu origem à cidade, tinha seu núcleo na atual rua Cardeal Arco Verde. E por isso ela foi de fato a primeira rua da cidade. Ela era formada inicialmente pelas construções da fazenda mesmo e pelas construções que vieram em seguida, né? A capela, os sobrados, o sobrado da Gazeta, a Casa de Sete Janelas e toda a rua de baixo, onde ficavam as casas de agregados, e também pela senzala. Mas foi a partir da década de 1850 que Pesqueira começou a crescer com mais velocidade, e isso em direção ao nascente, porque para os outros lados tinha sempre alguma dificuldade a ser vencida. Para o lado do poente tinha aquele declive que dava lá embaixo no encontro dos principais riachos que cortavam a propriedade. Para o lado norte tinha também um declive que dava para o leito do riacho da Baixa Grande. Para o sul, outro declive que morria no leito do riacho do Salgado. E assim sobrava um lado natural para que a cidade crescesse, que era justamente o lado para onde o sol nascia. E na verdade, em 1852, muito provavelmente Pesqueira já tinha o seu núcleo formado, que era a Rua Cardeal Arco Verde, a Rua Duque de Caxias e a Praça Dom José Lopes. Àquela altura, claro, com outros nomes. E como é que a gente deduz isso? Uma das pistas principais é a carta que o Frei Caetano de Messina escreveu em 1852, logo depois que ele saiu de Pesqueira. Aí no trecho principal, para a gente entender isso, ele diz assim: eu tenho procurado com o mais vivo empenho o crescimento desta vila, belamente edificada e com prédios, como os da praça. Ela é central, tem muitas povoaçõezinhas ao redor. E por esse texto, a gente deduz também que no entorno do centro já se formava o que viria depois a ser uma periferia da área urbana. Essas povoaçõezinhas certamente eram casebres se formando numa área afastada do centro que já estava formada àquela altura, como a gente também consegue deduzir por aqui. É provável que logo em seguida a isso, ou em paralelo, tenha se formado a atual rua Barão de Vila Bela. E onde hoje a gente tem a Praça Jurandir de Brito, antes foi a Praça ou Pátio da Liberdade. Disse em Pesqueira que nesse espaço teria havido uma comemoração dos escravos pela publicação da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Se isso for comprovado, é um indicativo de que o espaço já estava formatado àquela altura. Só que seu Casuzinha Maciel diz que o nome nada tem a ver com essa suposta comemoração, diferente do padre Frederico Maciel, que afirma ao contrário. E a gente fica ainda com a dúvida. Até aqui a gente falou da formação do centro da cidade. E muito provavelmente em 1880 Pesqueira já tinha o centro formado, o seu núcleo formado. Isso a gente deduz também porque em 1880, quando a sede do município foi elevada à categoria de cidade, deixou de ser uma vila e passou a ser cidade, Pesqueira contava com 300, mais de 300 casas feitas de pedra e cal, casas de boa qualidade, além dos casebres que estavam ao redor, provavelmente oriundas daquela periferia citada pelo Frei Caetano de Messina em 1852. E tudo indica que o primeiro bairro a se formar fora do centro foi o Prado, conforme a gente viu num vídeo anterior sobre o Jockey Club de Pesqueira. Em 1898, a casa de Carlos de Brito já existia ali no comecinho do bairro, anexa à fábrica Peixe, e a rua 15 de Novembro, que liga o centro da cidade
ao bairro do Prado, no começo dos anos de 1900 já estava ou formada ou terminando de se formar. E por que a gente sabe disso? Porque Dona Creuza Ventura, uma antiga moradora daquele trecho, afirmava que a casa que ela morava tinha sido construída em 1904 e que àquela altura a casa vizinha já existia. E além disso, João do Rego Araújo Maciel, no começo dos anos de 1900, teria construído 15 casas também naquele trecho onde se tornou a rua 15 de Novembro, atual Lide Paraíba, e assim ela estaria consolidada. Foi também no começo do século XX que começaram a se formar a Baixa de São Sebastião e o bairro da Pitanga. A Baixa se iniciou provavelmente com casas de aluguel construídas também por João do Rego Araújo Maciel, e o bairro da Pitanga por construções de casas pelo maestro Tomás de Aquino, como a gente viu em um vídeo anterior. E a essa altura foi que surgiu também provavelmente a atual Rua 13 de Maio, que ficou conhecida como Rua da Gazeta, porque nela morou o Zeferino Galvão, o jornalista, o grande Zeferino, numa casa que existe até hoje, inclusive, e ao lado da casa ficava a redação do seu jornal, a redação da Gazeta de Pesqueira. Já o bairro do Chucurus deve ter surgido em uma outra fase de desenvolvimento de Pesqueira, e ele cresceu em direção ao sítio da Serrinha, que em 1901 já era habitado, já era povoado. O bairro do Centenário também surgiu, provavelmente perto dessa outra fase de que eu estou falando agora, e ele se formou nas margens da antiga estrada que ligava Pesqueira a Garanhuns. Baixa Grande também surgiu posteriormente nas margens da estrada que ligava Pesqueira à antiga vila, a antiga povoação de Poção, hoje cidade de mesmo nome. E esses bairros todos merecem um estudo mais aprofundado para a gente chegar a uma precisão maior sobre a sua formação. Esse foi só um resumo do surgimento desses recantos mais antigos da cidade, e esse é um tema que a gente vai voltar certamente muitas vezes. É isso.